Os famosos Caetano Veloso estaciona carro no Leblon ou não clique aqui se você não quer ganhar muito dinheiro podem resultar numa série de discussões sobre os caminhos que o jornalismo tomou nos últimos anos, especialmente com a ascensão dos meios digitais. E hoje a gente vai falar mais sobre as questões éticas e técnicas. E aí, vale tudo pelo clique? Enquanto o Brasil discute se vale tudo por dinheiro, por conta lá do remake da novela Vale Tudo, aqui no Fala Mercado a gente discute se vale tudo pelo clique. Isso porque a gente vai conversar hoje sobre os limites éticos e técnicos que o jornalismo vem exigindo cada vez mais. Para a gente tratar do assunto, é claro que eu teria aqui comigo dois especialistas e profissionais que vivem muitos desses dilemas no seu dia a dia. Então, sejam muito bem-vindos, Rodrigo Miesel, que é gerente executivo de jornalismo digital do Grupo RBS, e o Mauro Belo, que é editor do Jornal do Comércio. Sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Muito obrigado. Bom, o Mauro não é estreante, né? O Mauro já esteve aqui conosco há muito tempo, já lá no início, lá nos primórdios. O Rodrigo está chegando, então vou te contar, Rodrigo, que neste programa o protagonismo é do mercado. Preparados? Sim. Então vamos nessa. Eu quero começar questionando vocês assim, quando vocês ouvem essa provocação, essa pergunta que eu fiz no início, vocês já devem ter escutado muito, muito já se discutiu. Então, o que vem à cabeça de vocês quando aparece a provocação? Vale tudo pelo clique? Quem começa? Para mim me vem uma dor de cabeça, porque durante muitos anos, né, a gente que trabalha com gestão de jornalismo, a cobrança pelo clique, pela audiência sempre foi muito constante, né? E aí a gente acabava caindo nessas coisas aí que tu falou na abertura, né, nessas matérias que caça cliques, mas ultimamente a gente vem vendo uma grande transformação até nessa análise de audiência. Os veículos de comunicação cada vez estão procurando mais de uma alternativa assim para ver essa audiência, não só mais como era antigamente os page views lá no Google Analytics. Hoje a gente tem que olhar outras coisas também, né, como redes sociais, porque mudou muito o comportamento do público. Hoje em dia, o pessoal está muito econômico para clicar em qualquer coisa, né? Agora, para assistir um vídeo, talvez as pessoas estejam mais dispostas. Eu vejo meus sobrinhos, por exemplo, eles não procuram mais no Google sobre coisas, eles procuram no TikTok. Então, isso tem refletido muito. Outra coisa é a IA, né? As pessoas procuram direto no chat GPT. Então, a gente percebe essa mudança de comportamento reflete também na audiência. Então, tá bem complicado. A dor de cabeça tá mudando um pouco o motivo, mas continua ali. Continua ali latejando. E para ti, Rodrigo? Eu acho que a primeira coisa é dizer que não vale tudo pelo clique, né? E acho que isso é uma coisa que as redações profissionais, né, que a gente trabalha, tem como um princípio básico, né? Para todo mundo que está envolvido em qualquer coisa relacionada e metrificável pela audiência, acho que essa é a primeira resposta que a gente tem que ter e passar para as redações. Não vale tudo pelo clique. O clique não é o nosso fim, né? O clique, ele registra, ele mede o que é efetivamente o nosso objetivo, que é ter a atenção e o consumo da audiência, da nossa informação, né? E seja ele na forma do clique em si, seja na forma de quantos vídeos são vistos, de quanto rolam a nossa rede social, a gente tem que, na minha opinião, encarar a audiência como uma forma de entender o quão qualificado está sendo o nosso trabalho. É um recado que o público nos dá, de forma cada vez mais detalhada, né? Que nem o Mauro falou, a gente tem formas diferentes de enxergar a audiência, o comportamento dela, né? Então a gente sabe cada vez melhor a diferença entre cada usuário, o que ele está buscando, o que ele valoriza, o que ele não valoriza tanto. E eu acho que é uma grande oportunidade sempre para a gente ser mais útil e ter mais relevância junto a ele, né? No fim das contas, o negócio de comunicação depende disso, depende de da gente ter
junto ao usuário, uma relevância grande percebida, né? Ele tem que enxergar na gente um serviço necessário, um produto necessário para a vida dele. Então, eu acho que não só não vale tudo pelo clique, como vale justamente entender quais são os limites dessa necessidade que a gente tem de atrair a atenção das pessoas, né? Tu trouxe o Caetano, a gente todos, né, ao longo dos anos passa por muitas situações em que a gente vê algo que está gerando grande interesse e a gente tem que avaliar se para o nosso veículo aquilo é pertinente, e para o nosso veículo só vai ser pertinente se para o nosso público do veículo que a gente atua for importante. Então, isso também tem uma mistificação grande, né? Porque os veículos são diferentes e têm públicos diferentes. Por exemplo, na RBS a gente tem vários veículos com vários públicos diferentes. Então, talvez uma notícia que pareça ser uma bobagem para um público é muito relevante para outro e vice-versa, né? Então, acho que a audiência, que é o que o clique representa, ela tem que ser um meio para a gente construir, manter e aumentar essa relevância. E não a busca fim, né? Exato. Vou pegar o teu gancho, né, que falou do exemplo do Caetano Veloso, né? Caetano Veloso estaciona carro no Leblon. Quando a gente fala, os dois exemplos que eu dei no início do programa, eles escancaram mundos diferentes desses dilemas jornalísticos, né? No caso do Caetano Veloso estacionar carro no Leblon, a gente vai falar sobre interesse. Para nós, né, para a nossa audiência, assim, existe uma premissa muito básica do jornalismo chamada valor notícia, né? A gente vai lá para os primórdios dos nossos bancos acadêmicos. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, já houve esse dilema? Claro que eu imagino que eu saiba a resposta, mas que vocês compartilhem um pouco com a gente esses dilemas de esta informação é válida, eu realmente preciso, ou é importante publicar, ou ela tem realmente um interesse, ou ela teria um interesse, mas o valor notícia dela é muito baixo. Como que é para vocês esses dilemas? Eu acho que é um dilema constante e a gente também, nessas transformações, as redações, por exemplo, em alguns momentos a gente chama lá consultorias para fazer SEO, por exemplo. E aí, o que eles dizem? Vocês têm que cuidar o Google Analytics, o Google Trends. Né? E aí, às vezes, a gente cai nessa armadilha de entrar ali no Google Trends e ver que está todo mundo dando lá a notícia do Caetano estacionando no Leblon. E aí, tu tem que te perguntar, né? Mas isso faz parte da minha linha editorial? Porque também tem essa coisa que o Rodrigo falou, tá? A gente vale a pena atingir um público, porque se tu vai fazer essa notícia, tu vai talvez atingir um público novo para o teu veículo. Mas isso vai se converter num assinante? Né? Então, a gente tem que se perguntar isso. Eu quero só aparecer para aquelas pessoas ou eu quero conversão de assinantes, né? Ter aquelas pessoas que se engajam com frequência no meu conteúdo. Então, acho que é um dilema bem constante, mas sempre lembrar da linha editorial, como o Rodrigo falou. Eu acho que quando a gente pensa no valor... O que é o valor notícia? Não conceitualmente, né, como os acadêmicos, mas é assim, como é que a gente define que algo vale a pena ser publicado, né? Ou ele tem um interesse, algo que a gente avalia como interesse público, é uma informação que a sociedade deve saber, né? Ou ele tem que ser de interesse de um grande público, ou do nosso público, né? Então, às vezes, a gente vai por uma história muito particular, né? Conta um caso muito particular do empreendimento, de uma pessoa, de uma história de vida, e que dá para perguntar assim, mas por que a sociedade não vai mudar a eleição do ano que vem, não vai mudar uma decisão de investimento, mas é algo que é importante para o nosso público, ele valoriza saber. Eu gosto de saber desse tipo de história, gosto de saber o que está acontecendo com esses atores que eu sigo, com esses influencers que eu sou fã, eu gosto de saber o que vai acontecer com o meu time do coração, né? Então, a gente sempre tem que equilibrar o interesse público mais óbvio, assim, né? Que é coisas que mexem com a sociedade diretamente, com o interesse do público. O que as pessoas querem, né? Porque parte do papel do jornalismo
é dar o que as pessoas querem saber. Elas estão buscando nos veículos de comunicação informações que interessam a elas, né? Então, não é feio e não é errado, ao contrário, a gente atender o desejo do público. É na avaliação de qual é o desejo, quais são esses desejos do público que encaixam na nossa linha editorial, encaixam no que a gente acredita como relevante, é que estão as diferenças. E é muito caso a caso, né? E aí vem muito da técnica do jornalismo de fazer, às vezes é o título que chama, mas às vezes é a forma de distribuição. Então é frequente, por exemplo, ter notícias que são publicadas numa plataforma fechada e não na rede social, ou vice-versa. Ou são mais para a rede social e menos para o GZH, por exemplo, para 0 Hora. Porque a característica da notícia e por causa do público que chega nessas plataformas é diferente, né? E a audiência e o comportamento dela nos ajuda a entender isso, né? E é que nem o Mauro falou, a gente vê muito mais do que, o cara quis ver. Depois a gente consegue enxergar se o cara viu o vídeo inteiro, se ele viu só o comecinho, se ele viu a matéria leu a matéria até o fim, ou se ele só parou no título, né? Então, o próprio caça-clique é um negócio que tem diferentes visões sobre ele, né? Sim. Na minha opinião, um caça-clique que a gente deve evitar e não deve cair nessa é provocar curiosidade sobre algo que a gente não entrega. Perfeito, né? A gente vai chegar exatamente nessa discussão aí. Exatamente. Então eu acho que tem, quando a gente fala do valor do que a gente produz, do valor das nossas notícias, é atender o melhor possível ao público, né? E se a gente aprende, assim, a ouvir o público, né? E hoje, como foi falado aqui, tá muito fácil tu ouvir o público, tu ler ali na rede social o que ele quer. E isso reflete diretamente na audiência. A gente percebe isso muito claramente lá no Jornal do Comércio. Quando alguém sugere alguma coisa e a gente vai lá e produz um conteúdo sobre aquilo, a audiência daquele conteúdo, ela normalmente é alta. Ela é grande porque a gente atendeu. Então, tu saber sempre ouvir, né, a audiência e entender o que as pessoas trazer essas respostas, assim, né? Eu falo bastante, por exemplo, lá na nossa equipe, porque, cara, o Coletiva, como um veículo extremamente nichado, né, extremamente segmentado, e a gente há muitos anos, já há 26 anos, a gente noticia a movimentação do mercado. E, evidentemente, a gente brinca que a gente sabe que o nosso público tem um desejo mórbido de saber da vida alheia, né? Então, assim, existem sempre esses dilemas, assim, às vezes a gente recebe umas pautas, assim, de pessoas que sabem como o nosso público se comporta e, assim, mas isso aqui, vai ser a notícia mais lida do dia. E aí a gente tem que se questionar, mas às vezes tem coisas, por exemplo, vamos supor, teve uma demissão. Mas vocês sabem o real motivo? Querido, vamos voltar aqui, vamos pensar assim, o que interessa para o meu público é que essa pessoa não está mais trabalhando naquele lugar, porque o meu papel enquanto veículo segmentado é comunicar que aquela pessoa não está mais naquele lugar. Agora, o que levou, se isso não fere a questão do mercado em si, talvez não seja tão relevante. Então, às vezes a tentação do que o público quer ler e daquilo que vai me dar audiência, que a gente sabe que vai dar audiência, não pode passar desse limite ético, mas a gente vai chegar também nessa discussão ética. Vou pegar o gancho do Rodrigo de novo sobre o caça-clique, né? O segundo exemplo que eu dei no início, que é o não clique aqui se você não quer ganhar muito dinheiro. Que são as coisas, as chamadas mais sensacionalistas, essas estratégias do chamado clickbait que tem lá, né, são questionáveis, por assim dizer. A gente também cai nisso que o Rodrigo falou, que eu queria muito ouvir vocês também, que é usar de uma... Porque, assim, o clickbait, como disse o Rodrigo, tem questões ali que podem ser levadas em consideração, né? Essas estratégias de caça-clique, que é o chamar a atenção do leitor. A questão é quando tu chama por algo que tu não entrega. Então, isso vai em outro limite do jornalismo. E é claro que a gente também está aqui, e é bom que deixar isso mais óbvio, precisa ser dito, né, para a nossa audiência, que estamos hoje falando com dois jornais extremamente, dois veículos, aliás, de comunicação extremamente consolidados, com uma longa história, com alto índice de credibilidade.
Mas a gente sabe, a gente tá aqui para falar do mercado, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre, assim, qual é o limite entre ser atraente e cair na tentação do caça-clique, quase que um gerar curiosidade a qualquer custo, né? Eu acho que não pode ser a qualquer custo, né? E eu acho que o custo maior é a tua credibilidade. Então, isso passa por não entregar aquilo que tu promete, né? Então, assim, a verdadeira razão da demissão de fulano de tal, né? Se a gente fosse fazer essa matéria, tem que dizer qual é a verdadeira razão no texto, depois que tu clicou. E um caça-clique clássico que a gente vê é não dizer. É dizer assim, certamente é uma razão muito séria, né? A gente cansa de ver matérias assim. Qual é o que está pensando o diretor de cinema tal depois de Superman? Daí tu vai ler a matéria e ele é uma frase que ele deu de lado numa coletiva, dizendo que não sabe o que vai fazer depois de Superman, né? E daí, frustrou a pessoa. Quando tu começa como veículo de comunicação a ter esse tipo de política, tu passa a perder teu público, né? Passa a perder credibilidade. Outra forma de fazer é ser chulo nessa busca de atenção, né? Ou ser inadequado, ou buscar atrair pelo mórbido, pelo inadequado, pelo chulo, né? Que também aí vai da linha de cada um, né? Veículos consolidados não costumam fazer isso. Mas o fato persiste de que tu precisa atrair a atenção. Tu precisa roubar a atenção do leitor cada vez mais hoje, do público. E não é roubar de outro colega ou de outro veículo. A gente não concorre mais entre nós. A gente concorre com uma rede social que é desenhada tecnicamente para te prender o olhar o máximo possível, que tem um trabalho de algoritmo que é incrivelmente eficiente para entender para cada usuário quanto tempo ele gosta de ficar em cada... Então, se ele vê que ele sabe que a gente tem uma paciência de X segundos e ele bota vídeos que tem coisa boa nesses X segundos e não bota os que não tem, né? E assim nos deixa cada vez mais profundamente navegando. A gente está concorrendo com esse tipo de conteúdo, com outros tipos de distração, né? Cada um com o seu interesse. Então, a gente tem essa tarefa. Como é que a gente não pode fugir dessa tarefa? Por isso que a gente contrata consultoria de SEO e a gente aprende técnicas de SEO ou de qualquer outra forma de visibilidade digital, porque o nosso papel não vai ser cumprido se a gente não chamar a atenção de ninguém para o conteúdo de qualidade. Não adianta nada ter um conteúdo excelente escondido e que ninguém vê, né? Não vai entregar valor para o meu público, não vai entregar valor para o anunciante nem para o assinante, né? Então, esse desafio, ele existe. E a gente tem que experimentar e ao experimentar, a gente vai errar. A gente tem, cada um de nós, numa trajetória da profissão de jornalista digital, já errou várias vezes. Quem não errou, não aprendeu direito, né? Perfeito. E ainda que a gente busque né, os nossos critérios sejam sólidos, na hora que a gente vai procurar formas diferentes, a gente vai errar. Então, assim, eu tenho muito cuidado com o conceito do caça-clique. Porque, por exemplo, a gente tem coisas que o formato digital nos obriga a fazer. Nos obriga. Eu sou obrigado a prestar o melhor serviço para o meu público. O meu público está mostrando que, quando eu digo quais são as 5 razões pelas quais a enchente aconteceu em Porto Alegre, se eu faço esse título, o público vai muito. E se eu faço o título... tal e tal e tal razão é a causa ele vai menos, o público está dizendo que ele quer primeiro entender do que se trata a matéria para depois clicar. Ou ele está dizendo, quando eu digo o que causou a enchente, eu já acho que não preciso clicar porque a informação está no título. Perfeito. E aí e se ele se contenta com o título, eu perdi o meu trabalho de dar informação mais aprofundada para ele. Então... a gente aprendeu na faculdade que um bom título de jornal não pode esconder informação. E aí no digital toda hora a gente é obrigado às vezes a atrair primeiro a curiosidade, né? Então é uma mudança numa forma de comunicar que o meio está nos exigindo fazer, né? Então acho que quando a gente fala desse assunto, a primeira coisa é o famoso só sei que nada sei. Assim, é a gente aceitar que tem uma mudança constante e essa mudança está vindo do público.
que é o objetivo final de todo comunicador. E é uma mudança num tempo menor, né? Porque às vezes eu falo, assim, quando a gente fala sobre redes sociais ou mensagens instantâneas, né? Se a gente for pensar lá vamos pensar no ICQ, o pessoal mais novinho aí, dá um Google para entender do que se trata. Pro Messenger, pro Facebook, é muito, muito longo essa história se a gente for comparar com o MSN com o WhatsApp, né? Então, assim, essa mudança, além de ser muito constante, ela tá cada vez mais curta, né? A gente estava conversando antes da gravação que às vezes a gente vai lá, contrata a consultoria, faz todo um projeto, tá? Agora vamos adaptar isso. Na hora de adaptar e a redação entrar naquele processo, já mudou tudo de novo. Então, constantemente a gente tem que estar ligado nas coisas, né? Porque de um dia para a noite tudo muda. As pessoas, cada dia, por exemplo, a gente sabe, a gente faz consultorias com o Google também, e a gente sabe, por exemplo, que tem alguns veículos que estão criando editoria só de clickbait, mesmo que tenham uma linha editorial, por exemplo, jornais econômicos, por exemplo, criando uma editoria de clickbait para servir de escada para o conteúdo bom ali que está sendo criado, conteúdo sério. Mas, enfim, porque senão não entrega, não aparece se a gente não se adapta, não vai aparecer. A gente usa um sistema lá na redação, que o nosso sistema está integrado à IA e a gente aperta no botão lá de sugestão e ele já nos dá sugestões de títulos para rede social, sugestão de título para ir bem no Google. Então, tudo isso está evoluindo também. Mas se a gente só aperta naquele botão e deixa ele sozinho, ele enche de adjetivo, coisa que a gente sabe que não pode. Perfeito. Ele faz um primeiro parágrafo cheio de nariz de cera para que a pessoa não saia direto da notícia. Então, se o ser humano ali, o jornalista, não está de olho também e deixa para a IA fazer do jeito que for, é o fim, né? É o último que sair apaga a luz. Antes da gente continuar aqui o nosso episódio, nossa conversa, na verdade, eu quero lembrar que este é um programa de oferecimento da Claro. Claro Multi tá na sua, dentro e fora de casa, em qualquer lugar, por apenas R$ 159,90 por mês. Aproveite. Bom, considerando que e o Rodrigo também trouxe isso e o Mauro também trouxe isso na fala, né? É muito valioso ter a credibilidade, né? E vocês representam veículos que têm uma alta credibilidade na construção desse relacionamento com o público. Então, para conquistar o seu clique, que, como disse o Rodrigo, a gente já não concorre mais entre nós, a gente concorre com a atenção do público num geral, esse público digital. Eu queria entender um pouco como é que vocês fazem isso no dia a dia. O Mauro já trouxe aqui que tem ali uma ferramenta que sugere títulos. Então, assim, tem uma ajuda da IA por conta do que o Google e as demais plataformas exigem do nosso comportamento enquanto veículo. Caso contrário, a gente não vai chegar no público, eles não vão entregar, né? Então, queria entender um pouco sobre o dia a dia de vocês, assim, como que esses dilemas ou essas decisões ou essas ferramentas colaboram para essas tomadas de decisões entre vocês. A gente tem um foco muito grande nessa formatação digital, né? No texto mais adequado para o digital, conforme o objetivo de cada conteúdo, né? É claro que o que a gente chama de um SEO bem feito, né? Que uma estruturação das reportagens de forma que o Google consiga ler, entender e distribuir ela da melhor forma. Isso é essencial para qualquer tipo de conteúdo, mas cada vez mais a gente está olhando para matérias a partir do objetivo que elas têm, assim. A gente dividiu a redação no ano passado, no final do ano, em equipes que têm muito foco em algumas das nossas tarefas de negócio, inclusive. Assim, a gente é um veículo, por exemplo, na redação integrada, a gente tem rádio, a gente tem digital, que atende a busca de assinantes, que também é um objetivo do papel, e também a gente precisa gerar inventário para monetizar com publicidade. E aí a gente está aprendendo que conteúdos funcionam melhor para cada tipo de tarefa, né? Que assuntos, que forma de fazer as matérias tornam o nosso conteúdo mais atraente para converter um assinante, por exemplo. Ou para manter um assinante que está com a gente, o que ele valoriza, o que faria ele não cancelar a assinatura. Então, a gente tem na redação times que são dedicados a produzir conteúdo que
tem essas finalidades. A gente tem lá um time também dedicado só à distribuição desse conteúdo, que pensa bem, que tipos de título vão ser mais atraentes nas nossas capas, como é que nas redes sociais a gente se manifesta, que conteúdo vai e que conteúdo não vai. E também uma outra equipe que procura conteúdo massivo, como a gente consegue ampliar a nossa área de atuação. E aí, muito conteúdo de última hora, inclusive conteúdo a partir de trends, porque as tendências também nos mostram oportunidades de ótimo jornalismo, né? As pessoas estão procurando muito determinado assunto, daqui a pouco tem uma discussão importante ali que dá para fazer que o nosso leitor valoriza, né? Então, a gente usa ferramentas das mais diversas, né? Incluindo testar títulos com IA, fazer testes que a gente chama de teste AB, testa 2 títulos, entrega para uma parcela do público um e outro e vê qual que vai melhor. Claro que a gente olha muito o Google Analytics, olha muito ferramenta, a gente tem uma ferramenta de tendências também em tempo real, que nos permite olhar tempo de leitura, profundidade de navegação, taxa de lealdade dos usuários, quem é que está vindo mais e quem é que não vem tanto. E a gente trabalha muito considerando esse monte de dados na hora de decidir o que fazer, na hora de decidir como fazer. Então, às vezes, a gente enxerga a partir de um comportamento que tal assunto vai ficar melhor em vídeo. Né? E aí a gente descobre um recorte do público que tem muito a ver com a rádio, até com a TV, e a gente pode sugerir para outras distribuições. Então, o trabalho do dia a dia, ele hoje é muito olhar para dados e entender qual é o potencial de cada assunto e que público pode estar sendo atendido que a gente não está percebendo, assim. É interessante a gente perceber que não existe uma receita de bolo, né? Não existe uma receita pronta. Acho que o Rodrigo traz um ponto importante, que é só sei que nada sei. Então, assim, esses testes AB, a gente passa o tempo inteiro tendo que fazer e tendo que adaptar e olhando o Google Analytics. Então, realmente, dados nunca fizeram tanto sentido, inclusive para o jornalismo, enquanto gestão do negócio, né? Desse jornalismo. A gente tem muita oportunidade de formas de distribuição diferentes e de usuários, de público, que às vezes a gente não chegava, né? A gente tem, por exemplo, canais no WhatsApp que são um público diferente dos nossos seguidores no Instagram ou no Facebook, que talvez seja ainda... Claro que se sobrepõe em alguma medida, mas que tem um comportamento bem diferente de quem vem diretamente nas nossas capas. Então, cada uma dessas origens de audiência nos sinaliza públicos que estão procurando coisas diferentes. Então, a capa da GZH vai ser diferente da capa do Clique, que talvez, se tu olhar ali o perfil no Facebook, vai ter notícias também muito diferentes do que estão na capa. A gente não pode mais ter uma política única de distribuição para todo mundo. E isso torna tudo bem mais complexo, né, Mauro? Mas eu acho que, assim, que esse momento de transição que a gente está vivendo, de entender o que a gente precisa olhar mesmo, ela também tira um pouco da pressão da gente. Quando antes a gente estava só se baseando lá nos page views, tinha muita pressão por aumentar a audiência e fazerem as pessoas clicar. Hoje a gente está vivendo um momento que a gente está meio que testando as coisas, né? É outra leitura, né? Exatamente. Então tira um pouco a pressão e a gente pode focar um pouco mais, colocar a nossa energia um pouco mais na qualidade do conteúdo e menos nessa obsessão de fazer as pessoas clicarem. Eu, pelo menos, sinto isso até da diretoria lá do jornal, de que assim, tá, pessoal, calma, a audiência não é mais o mais importante de tudo. O mais importante de tudo é a credibilidade, é a gente saber que os anunciantes continuam vindo, é a gente sair para a rua e ter a consciência tranquila de que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Porque isso, eu já vivi isso, né? O Rodrigo falou dos erros lá, quantos erros a gente comete ao longo da nossa caminhada. Às vezes tu faz alguma coisa um pouco mais clickbait e tu vê que, mesmo que tu tenha seguido todos os processos jornalísticos corretos, às vezes tu prejudicou uma pessoa por causa daquilo. E aí tu não fica legal com aquilo, sabe? Deu uma super audiência, mas tu pensa, tá, mas pra quê? A que preço? A que preço? Mauro, tu tem uma trajetória no Jornal do Comércio, o GE, né, que foi ali, eu lembro, né, acompanho há mais tempo, ele vem já numa pegada mais jovem, mais digital. Hoje, como editor do Jornal do Comércio, eu acho que queria te ouvir um pouco também sobre o que o Rodrigo diz, né, são públicos diferentes, que exigem uma resposta diferente e que procuram conteúdos diferentes, né? Exatamente, e aí isso daí exige que a gente fique
mudando os formatos toda hora. Antes, no Geração E, a gente fazia vídeos horizontais, que nem na TV, pro YouTube. Depois chegou um momento que a gente tinha que fazer vertical, né? Porque o pessoal procura mais no TikTok. Mas é muito legal essa troca, porque até as equipes também, né? Pessoas mais jovens que trabalham lá, estagiários, eles trazem muita coisa nova pra gente. As redações aqui do Rio Grande do Sul, acho que tem muito esse mix também de pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. E a gente vai mudando toda hora, ouvindo um pouco de um pouco de outro. A gente sabe que tem gente que ainda gosta de impresso. Então, isso também é uma coisa que a gente que trabalha com digital e impresso ao mesmo tempo, que tu sempre tem que estar te perguntando o que vai ser primeiro, né? O que vem primeiro? Enfim, é uma constante transformação. E vocês ambos falaram sobre consultorias de SEO, né, dessas estratégias, enfim. Mas tem uma questão que a gente se questiona muito já na minha equipe, particularmente falando, né, que é o limite entre a estratégia do SEO, do que vai gerar esses interesses, enfim, e as técnicas do bom jornalismo, né? Então, assim, para dar um exemplo muito superficial das técnicas de SEO, lá muito antigo, que é a repetição de palavras, né, que o algoritmo identifica melhor. Repetição de palavras num texto jornalístico é um crime, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, como que equaliza o que é bom para o digital, mas o que não pode perder a sua essência da técnica jornalística? Eu acho que está cada vez mais fácil. Eu acho que esse é um dilema cada vez menos presente, porque, para começar, a tecnologia que o Google é o principal buscador, tal, mas evolui muito rápido. Assim. E o SEO, ele é cada vez mais tem a ver com o conteúdo do que com a forma. Né? Segue tendo algumas formas, né, privilegia uma estruturação mais lógica de informação, mas já não é necessário ficar repetindo indecorosamente as palavras, já tem menos crimes, né, que a gente diz, em relação aos manuais de redação e tal, porque o Google está evoluindo porque a ferramenta está cada vez mais tentando entender o que é o conteúdo e o que ele pode servir para o usuário do Google. Então, esse é um ponto, assim, ele considera mais o encadeamento das informações e tem 7 tarefas que uma matéria tem que cumprir lá, né, que quando a gente vai ver no manual de SEO é basicamente um manual de jornalismo, assim, é quem, quando, onde, por quê, é contar a história direitinho. Ele quer que a gente conte a história direitinho. Então, não tem mais tanto dilema nesse ponto. Eu acho que tem uma outra mudança enorme que está vindo, é que tem uma fonte de tráfego que está declinando, que é a fonte de busca mesmo, que é quando a gente depende de acertar a palavra-chave que tu quer. Né? Se tu botou futebol em vez de Grêmio, vai cair em lugares diferentes, né, na busca tradicional. A busca hoje está cada vez mais semântica, ela está cada vez mais capaz de entender o que tu quer efetivamente. As pessoas estão cada vez mais perguntando coisas seja para o Google, seja para motores de IA. Em vez de botar lá Grêmio ou Inter, bota lá que horas é o jogo hoje. E aí espera que a pessoa saiba que jogo tu quer, a máquina, né? Então as máquinas estão lendo mais o conteúdo. E aí um exemplo de uma fonte de tráfego que vai aumentar é o Google Discover, que é a oferta que o Google dá de matérias direto no nosso celular, ou, né, ou quando a gente abre o navegador, tem às vezes notícias e tal, no Google News e tal. E que dessa forma ele não busca tanto palavras-chave, e sim elementos de assuntos que interessam, que eles chamam de tópicos, de entidades. Então, interessa mais a gente fazer conteúdo que tenha interesse de muita gente. E a gente aprendendo a ler quais são esses tópicos que são mais interessantes para o Google, que ele identificou mais interessantes para o nosso público, a gente também pode usar ele como mais um pauteiro, como a gente tem tantos na redação. Tanta gente dando dica de pauta, a gente segue. Então, eu acho que a parte de escrever, de produzir, ela está cada vez mais simples, no sentido de que a gente precisa... A gente não é tão engessada a regra de SEO hoje como era de
4 anos atrás, né? Eu já ouvi de consultores também que essa coisa da repetição de palavras, ela não é mais tão efetiva. E, inclusive, os bolds também não fazem mais tanta diferença. Né? Tinha bold, tinha itálico na época. Mas eu acho que tem coisas... alta. Exato. Que vem do SEO que também nos ajudam. Eu acho que a leitura com bold, ela fica muito mais confortável, né? Quando a gente destaca algumas coisas do que sem. Então, essas técnicas também, elas não só ajudam a entregar mais, mas também a ter um conforto mais na leitura. Para vocês, assim, agora eu queria, de forma, acho que a gente podia discutir muito isso ainda, mas tentar trazer de forma breve a questão ética mesmo, né? Entre esse jogar o jogo digital e não abrir mão desse valor da notícia, desse bom jornalismo, dessa credibilidade. Queria ouvir um pouco vocês essas questões realmente da ética, que a gente brinca, né? Que a ética é aquilo que a gente faz quando as pessoas não estão vendo, né? Então, como que é esse jogo de o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve? Eu acho que, como a gente falou antes, sempre pensar assim na consequência, pensar que do outro lado ali daquela matéria, daquela reportagem, existe uma pessoa, existe uma família, né? E ter conversas constantes com a equipe também, porque às vezes tu ali, naquela calor do momento, tu quer dar primeiro, tu quer publicar, gerar engajamento, mas sempre conversar antes, né, com as pessoas, ter essa troca para não cair nessas ciladas, assim, porque... senão pode dar... Hoje em dia as coisas, às vezes, tu acha, tá, só meia dúzia de gente vai ler, mas de repente viraliza e aquilo fica muito grande, a consequência pode ser, né, muito maior do que antes, quando a gente estava falando, quando só tinha o jornal impresso, tu errava, ok, mas chegava aqueles 200 mil assinantes. Hoje tu faz alguma coisa, pode chegar a milhões, né, de pessoas, então as consequências podem ser muito piores. E a gente tem aí um processo de comportamento do outro lado também, de uma questão de judicialização, de cancelamentos, né, no meio digital. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de decidir entre ética e audiência, por exemplo. Eu acho que a gente teve sempre a necessidade de colocar a ética na frente da audiência, em todos os casos, assim. Essa é uma discussão desde o que vai na capa do jornal, lá nos anos 20, né? 20 do outro século. Quando só tinha jornal em banca, tu tinha um caça-níquel, né? Perfeito. E sempre teve essa tentação de fazer o espreme que sai sangue, ou etc. E alguns, né, optam ou não por isso. Então, tu tem dilemas que são muito semelhantes. Acho que o que tem de dilema ético novo pegando um pouco do que o Mauro falou, que é o alcance muito maior, e eu acho que soma isso a velocidade muito maior. A velocidade de um erro se propagar é muito grande, e aí quanto mais rápido um erro se propaga e mais longe ele vai, pior fica, né? Então, por outro lado, a necessidade da velocidade é um negócio que a vida hoje nos impõe, né? Hoje ninguém consegue esperar a ligação de alguém. Eu acho que vocês já passaram por isso. Alguém disse, posso te ligar no WhatsApp? E tu disse, pode, e o cara demorou 5 minutos. Bah, morre, né? A nossa vida hoje é numa velocidade absurda. Na redação acontece a mesma coisa. Quando tá queimando uma informação na mão, a nossa vontade de dar o quanto antes, isso é uma coisa que vai além da concorrência ou não concorrência. A gente está habituado a resolver tudo rápido. Então, acho que esse é um risco que a gente corre todos os dias, e as redações cada vez mais criam mecanismos, às vezes, para desacelerar, ou botam processos de decisão muito claros, assim, para evitar que a gente caia nessa tentação. Né? Hoje mesmo, a gente estava com um vídeo muito importante, uma notícia bem forte, e que a gente, antes de começar a nossa conversa, tinha uma discussão intensa entre várias pessoas de várias redações diferentes sobre como a gente publica o vídeo. E porque em cada lugar tem um efeito possível diferente. E essa é uma discussão que, agora que a gente está conversando aqui por 40 minutos, vai estar certamente vencida quando eu sair.
eles já resolveram. Porque tem que resolver rápido. Mas aí, por isso que tem que envolver 10 pessoas. Para resolver rápido e com qualidade, tem que estar gente preparada para, a qualquer momento, ter que tomar essas decisões éticas difíceis, né? Eu lembro muito, eu falo muito isso. Uma das primeiras vezes que eu ouvi essa frase foi com a Marta Gleich, inclusive do Grupo RBS, que ela disse, o bom jornalismo custa caro. E ela não estava falando só do investimento financeiro, que a gente sabe que também é alto, mas é esse investimento de cérebro, de penso, de ética, de valores e de compromisso com aquilo que tu vai entregar. Incontáveis vezes tu abre mão de resultado, né, de audiência e que gera monetização de alguma forma sempre. Muitas vezes tu abre mão de resultado porque o conteúdo não tá ajudando dentro dos preceitos éticos que tu define na nossa profissão. Então, isso é o preço do jornalismo. Eu acho que é unânime, né? Já deixamos de divulgar coisas que seriam muito acessadas, muito clicadas, por questões éticas, né? Óbvio, claro. Então, meninos, pra gente encerrar, a pergunta que não quer calar, vale tudo pelo clique? Não. Não. Mas vale tudo por um bom jornalismo. Sim. Com certeza. Gente, muitíssimo obrigada por toda essa troca, por todas essas experiências. É o tipo do episódio que a gente precisa ficar assistindo várias vezes. Então, assim, pra vocês que estão assistindo agora, assistam mais vezes, né? Porque a gente tem eu acho que a gente vem com uma geração... Eu acredito muito nas novas gerações de verdade, mas também sou muito crítica a elas. Então, acho que eles são mais impetuosos, né? E mais... impulsivos. Então, vejam e revejam este episódio. Muitíssimo obrigada. Obrigado. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Lembrem sempre da nossa cartilha, aquela básica, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.